Fala galera, tudo bem? Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos falar sobre como timbrar a guitarra. Bora lá! A ideia aqui é a gente falar sobre como timbrar guitarra e ampli ali, principalmente, né? Como que a gente pode começar? Esses amplificadores de guitarra, assim, no geral, eles já têm o som deles, né? Não tem como a gente ficar mudando o timbre nem nada. O que a gente faz é equalizar, adicionar ou tirar agudo, grave, médio e também na quantidade de distorção, né? Então, na prática, o que eu faço, né? A gente tem um amplificador, eu tô usando esse Engel Powerball 2, é um amplificador bem legal, mas você pode usar essa mesma técnica ou essa mesma abordagem com qualquer outro amplificador, desde um amplificador mais simples até um amplificador mais profissional. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de começar com ele, que a gente chama de flat, as posições dos knobs aqui, dos botões, que a gente chama de meio-dia, tudo pra cima. Isso seria o que a galera chama de flat. Eu vou começar aqui pela quantidade de distorção. Eu deixo o volume da guitarra no máximo e eu vou timbrar com o captador da ponte. Eu vou tocar aqui um acorde, ó. E eu vou deixar o mínimo de distorção que eu acho legal para fazer bases, principalmente, e bastante coisa de solo. Eu vou sentir aqui como que tá atuando a distorção. Aqui é sem distorção nenhuma, ele até abaixou, zerou o volume. Eu vou aumentando. Até o máximo. Eu não deixo já logo no máximo porque muita distorção acaba embolando um pouco o som, perde um pouco ataque, definição. Então por isso que eu gosto de pensar no mínimo de distorção que eu acho interessante para conseguir fazer uma coisa já de ligado e harmônico, né? Que é o caso dessa, fica mais ou menos nessa posição. Se eu tirasse um pouco mais ainda, fica mais seco. Inclusive os harmônicos acabam nem saindo muito bem. Eu acho que essa posição nesse ampli, pelo menos, é um ponto de partida aqui que eu gosto de usar. Agora, quanto à equalização, é legal a gente... Não é sempre uma mesma equalização que a gente vai usar para todos os lugares que a gente for tocar. A gente pode ter um ponto de partida que a gente gosta, que a gente usou no último lugar que a gente tocou, mas o ideal é a gente equalizar para cada lugar, cada casa, cada situação que a gente estiver tocando. Porque quando a gente está ouvindo o som da guitarra, que vem pela caixa, ele interage com o ambiente, ou seja, tem ambiente que absorve mais o grave, outros que absorve menos. Isso serve para todas as frequências. A caixa a gente usa muito para nossa referência, né? Então é importante você timbrar escutando o seu som, o seu ampli naquele ambiente. Nunca é demais lembrar que o nosso instrumento, a guitarra, dentro de uma banda, ela tá dentro daquelas frequências de médio, mais para um médio e agudo até, do que grave. Não adianta a gente exagerar no grave, que o nosso som não vai pintar, não vai aparecer. Então eu costumo deixar o grave também um mínimo de corpo, que eu costumo dizer, né? Fica mais ou menos assim, ó. Se eu deixo muito grave, ó, talvez fique até bacana quando a gente ouve só a guitarra, mas quando a gente está tocando junto com uma banda, tocando em alguma situação que a gente precise destacar o nosso som, ele não vai pintar muito, acaba embolando também. O médio, eu também sigo a mesma onda, eu tento não deixar muito buzina, né, o pessoal fala por aí. Então eu tenho aqui um botão de médio, eu começo flat. Mas se eu acho que ele tá meio buzina, né, eu vou tirando um pouco, ó. Mas ao mesmo tempo é importante você ter o médio para pintar o som da guitarra, né? O som da guitarra tem médio. O agudo eu já gosto de ouvir ele pintando um pouco mais, né? Quando ele começa a arder um pouco, eu acho que é o ponto ideal. Então,
Se eu começo de trava, eu começo a fazer... Fica bem abafado, né? Isso não é legal. Aqui já fica mais legal para mim. Ele já começa a pintar mais. Então, essa maneira é como eu curtiria timbrar a guitarra. Então o som já fica mais destacado, dá para entender o que está acontecendo e tá pintando, né, ao mesmo tempo. Se a gente for tocar com a banda, ele vai pintar. Tem algumas manhas que eu curto usar também para variação de timbre, que é tanto usar o potenciômetro da guitarra, isso vai me dar nuances diferentes no meio de uma música e do show, né? É difícil a gente timbrar de um jeito e usar aquilo para todas as músicas de todo o set igualzinho. Então às vezes a gente precisa de alguma variação, pensando na dinâmica, em vez de a gente baixar a quantidade de ganho aqui direto no ampli, a gente pode baixar no potenciômetro da guitarra, mas a maior parte do tempo eu deixo ele no máximo. Uma outra coisa, se você pegar um ampli que ele não tem um som tão legal assim, que não tem um timbre que de repente você equalize e não fica tão legal, você tira bastante o médio, deixa quase nada de médio. A tendência é funcionar, né? A ideia é você fazer funcionar. Aí funciona, porque você dá uma disfarçada no som dele, na verdade, né? Eu costumo fazer desse jeito aí. É isso aí. Tem vídeo novo toda segunda e toda quinta-feira. Mandem dúvidas, participem, contribuam aí com o crescimento do nosso canal. Compartilhem com seus amigos e se inscrevam, porque aí vocês não vão perder nenhum vídeo. Beleza? Valeu, até a próxima!